Nós estamos aqui mais uma vez para meditarmos juntos na Palavra de Deus. Te convido a abrir a sua Bíblia em Romanos, no capítulo 13. Nós vamos ler apenas os versos 11 ao 14. Diz assim a Palavra de Deus: E digo isto a vós outros que conheceis o tempo, e já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Veio a alta noite, vem chegado o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Vamos orar? Senhor, nós queremos te pedir que o Senhor nos ilumine com teu Espírito para entender sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos vivendo em um período onde muito nos preocupa. Um período em que muitas perguntas vêm às nossas mentes e muitos questionamentos. Veja, pessoas estão se perguntando o que vai acontecer depois dessa pandemia. Como será a nossa situação, seja ela financeira, emocional, do país. Mas também tem uma pergunta que muito está em voga em nosso meio, que é: será esse os sinais da vinda de Cristo? Será que de fato tudo o que está acontecendo aponta para a volta do nosso Senhor? E se for, e se de fato for esse o sinal? Vocês estão preparados? Nós estamos preparados para a volta do Senhor? É isso que Paulo ele vai declarar para nós hoje, nesse capítulo 13 de Romanos. E a carta aos Romanos, meus irmãos, é uma carta que ela tem um tratado de teologia muito grande. Paulo, em todos os versos dessa carta, ele expõe teologia, seja ela doutrinariamente ou de forma prática. Paulo, nos primeiros versos, nos primeiros capítulos do 1 ao 11, ele mostra para nós toda a parte doutrinária do Evangelho, toda a parte teológica que ele está apresentando para a igreja em Romanos. Porém, do capítulo 12 até o final, o capítulo 16, Paulo vai mostrar a prática dessa doutrina. Paulo vai mostrar para nós como nós devemos viver o que ele acabou de falar. E aí nós temos o capítulo 12 que inicia essa parte prática, que todos nós conhecemos, que é aquela parte: rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus. O capítulo 12 que fala sobre a nossa transformação, tanto da nossa vida como da nossa mente, pois tendo a mente transformada, viveremos para a glória de Deus. E aí nós nos deparamos com o capítulo 13. A primeira parte do capítulo 13, que é dividida em 3 praticamente, a primeira parte mostra o nosso dever quanto às autoridades constituídas. A primeira parte, Paulo vai mostrar para nós como nós devemos agir diante das autoridades que foram por Deus instituídas. E depois, a segunda parte, que vai do versículo 8 até o 10, Paulo vai mostrar para nós como deve ser a nossa vida de amor uns para com os outros. E ele vai dizer isso baseado na lei, no Evangelho. E aí nós chegamos aos versículos que nós lemos, que é o versículo 11 até o 14, onde Paulo vai mostrar para nós como deve ser a nossa espera pela volta de Cristo. E baseado nisso, eu quero te convidar a meditarmos juntos sobre isso. Como esperar pela volta do Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar, então, como nós esperamos pela volta de Cristo? Abandonando o pecado. E aí nós vamos ver isso do versículo 11 até o versículo 12. E o versículo 11 começa dizendo: E digo isso conhecendo o tempo. Veja, qual tempo Paulo está declarando para nós aqui? Ele está mostrando para nós o tempo da volta de Cristo. Ele conhece esse tempo e ele está declarando para nós que esse tempo é chegado. Esse tempo está próximo de nós. Veja o que diz em Tiago 5, do 8 ao 9. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não serdes julgados. Eis que o juiz está à porta. Assim como Tiago, em seu capítulo 5, está relatando para nós que Cristo está prestes a voltar, Paulo aqui também, nesses primeiros versos, está nos mostrando isso. Mas aqui Paulo ele vai, a partir de então, nos mostrar como deve ser a nossa vida. Já que nós anseiamos pela volta de Cristo, já que nós sabemos que ele vai voltar. E aí ele vai mostrar que
essa volta dele é certa e por isso ele exorta a nós deixarmos as práticas das trevas ou as práticas pecaminosas. Por quê? Porque ele diz que já é hora de despertarmos do sono. E que sono é esse que Paulo está falando? Ele está falando do silêncio, o silêncio que nós estávamos nas trevas. Deixem isso e aperfeiçoem-se em Deus e na santidade para com Deus. De que forma? Por quê? Porque a nossa salvação agora está mais perto do que quando no princípio cremos. E por esse motivo da nossa salvação estar mais perto do que quando no princípio nós cremos, nós precisamos estar cada vez mais unidos ao Senhor. Porque assim como nós somos transformados, nós somos salvos. E esse grande dia, então, da consumação dos séculos, quando Cristo voltará, está mais próximo de nós. E por isso Paulo nos exorta a não viver em trevas. Como ele vai dizer no versículo 12, vai a alta noite e vem chegado o dia, deixemos as obras das trevas, revistamos das obras da luz. Veja que aqui há um contraste ou um paralelo entre esses mesmos versos. Paulo vai dizer, vai a alta noite. E por ir à alta noite, aqui que ele está dizendo as obras das trevas, deixemos, pois, as obras das trevas. Por quê? Porque são coisas vãs que envergonham o Evangelho. Coisas inúteis que para nós não servem de nada. Nós precisamos deixar isso de lado. E ele vai dizer depois, vem chegado o dia. E porque é chegado esse dia, nós devemos nos revestirmos das armas da luz. E aqui, de acordo com Calvino, nós vamos ver que essas armas da luz são as nossas ações para a glória de Deus. As nossas ações não visando o benefício salvífico, não visando a nossa própria salvação, mas a glória de Deus. Até porque é impossível a nós, por nossas ações, nos salvarmos. Mas nós glorificamos a Deus com as nossas ações, quando nós temos o desejo de glorificar a Deus por estarmos salvos por Cristo. E aí, então, Paulo mostra nesses versos que nós devemos abandonar o pecado, porque quando anseiamos pela volta de Cristo. E além de abandonar o pecado, Paulo vai nos mostrar que nós precisamos nos revestir de Cristo, o que nos leva ao segundo lugar. Então, como esperar pela volta de Cristo? Nos revestindo de Cristo. E ele vai dizer no versículo 13, andemos dignamente. O que é aqui Paulo está dizendo? Andar dignamente, andar honestamente. E como andar honestamente? Como em pleno dia. Viver à vista de todos. Viver de uma forma que todos contemplem a nossa vida e contemplando a nossa vida vejam Cristo em nossas vidas. Vivendo decentemente. Vivendo, transmitindo o Evangelho. E como nós vivemos isso? E aí Paulo vai mostrar para nós o que nós não devemos fazer, que irá contra isso, que é não em orgias e bebedices. E a palavra orgias aqui que Paulo está mostrando para nós é ir para a cama fornicar. A fornicação, orgia aqui, ir para a cama fornicar, ou com muitas pessoas. Isso é algo que nós devemos evitar. Orgias, práticas sexuais, que Paulo está alertando para irmos contra isso. Impudicícias e dissoluções, contendas e ciúmes, discussões, invejas. Veja, meus irmãos, Paulo está mostrando para nós que nós precisamos abandonar tudo isso para podermos andar dignamente. Andar dignamente aqui é deixar todas essas práticas ilícitas. Todas essas obras devem ser repudiadas por nós. Quando nós temos a vida transformada, qualquer ato que vá contra o Senhor e sua palavra deve ser abandonado. E para isso é preciso nos revestirmos de Cristo, nos revestirmos do Senhor, que é o que nos leva ao verso 14. O verso 14, Paulo vai começar com uma adversativa aqui, algo contrapondo o que ele acabou de dizer. Não façam isso, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. A ideia de revestirmos aqui é de aplicar um revestimento, de nos revestirmos sobre algo. É a mesma ideia de Paulo em Gálatas 3:7, que diz, porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Já que vocês foram batizados, já que Cristo o salvou, que vocês receberam a Cristo, revesti-vos dele. Andem como alguém que é batizado, andem como alguém que é de Cristo. E isso que Paulo está exortando tanto em Romanos quanto ele disse aqui em Gálatas.
para nos revestirmos, para nos cobrir de Cristo, para bloquearmos em nossa vida as tentações malignas, buscando sempre estar em comunhão com Ele. À medida que nos revestimos de Cristo, a nossa vida é cada vez mais bloqueada para as práticas ilícitas, que já inclusive foram citadas por Paulo aqui, e que ele cita em tantas outras cartas suas, e toda a Escritura mostra para nós várias práticas ilícitas que nós precisamos ir contra elas. Revestirmos de Cristo nos fará ter uma vida de abandono do pecado, pois aqueles que estão em Cristo devem viver como Ele. E aí Paulo vai terminar o versículo 14, toda essa perícope nos mostrando o que deve ser feito para que nós não venhamos a cair nas tentações carnais. E nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. E aí a palavra concupiscência aqui, ele remete-nos aos desejos. Nada disponhais, nada cedam para a carne. Não deem lugar à carne, mas abandonem as suas concupiscências, os seus desejos. E é isso que Paulo está nos exortando a fazer nesse momento. Então, meus irmãos, o texto é claro. O texto nos orienta para estarmos preparados para o dia futuro em que Cristo buscará a sua igreja. E para tal, nós precisamos estar sempre em uma vida que abandona as trevas e veste-se das armas da luz, do Evangelho, da palavra de Cristo, que são as nossas obras também para a glória de Deus. As nossas obras baseadas nas Escrituras, que consequentemente nos irão levar a imitar a Cristo em tudo o que fizermos, como nosso Senhor, e para que todos vejam Ele, através não só também dos nossos testemunhos, mas da nossa palavra que nós devemos pregar, o Evangelho, o qual nós somos chamados a instruir, a pregar por todos. E por esse motivo nós devemos nos revestir de Cristo e de sua palavra, para não andar de forma ilícita contra o Senhor e não ceder aos prazeres da carne, que são muitos. Este século nos oferece vários e vários prazeres ilícitos que aos nossos olhos parecem ser prazerosos, porém não são e nunca devem ser prazerosos. Meus irmãos, nós não podemos ceder aos desejos carnais de satisfazer o nosso próprio ego, o nosso próprio desejo com o pecado. Nós precisamos abandonar isso, como nós vimos no primeiro ponto, e nos revestirmos do Senhor Jesus Cristo, que é o que Paulo traz para nós nesses versos. Então assim nós devemos viver para a glória de Deus, ansiando, esperando por sua volta. A nossa vida, meus irmãos, deve ser um constante anseio, um constante desejo pela vinda de Cristo. Porque Ele nos promete que após essa vida nossa que nós vivemos, tantos sofrimentos que nós passamos aqui, o que nós já estamos passando e que já passamos, a promessa de Cristo é algo superior a tudo isso, infinitamente superior. Todo esse sofrimento, tudo isso acabará. E aí nós precisamos crer nessa promessa de Cristo, da vida eterna, e desejar a sua volta. Mas enquanto Ele ainda não chega, nós precisamos anunciar a palavra de Deus. Nós precisamos viver aqui enquanto Ele não chega. E como viver? Abandonando o pecado, como nós vimos, e nos revestindo de Cristo, vivendo para a glória de Cristo, santificando a nossa vida, tendo comunhão com o Senhor e com a sua palavra, clamando a Deus em oração, vivendo para a glória de Deus. Eu te desafio, meus irmãos, a vocês a dedicarem as suas vidas, enquanto ainda esperam por Cristo, a viver uma vida que agrada ao Senhor. Que o Senhor possa colocar isso na sua mente e coração, e que esse seja o seu real desejo, de viver uma vida, enquanto Cristo não chega, que seja para a glória dEle. Deus te abençoe, meu irmão, e que você possa ser um servo fiel ao Senhor e à sua palavra.